Manifestação organizada contra o governo com fraca participação dos manifestantes. Ministra da Saúde visita centro e postos de saúde do distrito de Caué. Novo embaixador do Brasil já está no país, entrega cópia figurada das suas cartas credenciais ao ministro Urbino Botelho. Polícia Nacional desmantela uma rede de roubo de eletrodomésticos. Boa noite. Um grupo de cidadãos realizou esta quinta-feira uma manifestação contra o governo. A manifestação desta tarde não correspondeu às expectativas. Menos de uma dezena de pessoas compareceu à manifestação, organizada por um grupo de cidadãos descontentes com os problemas sociais que o país enfrenta. O nosso descontentamento faz com que nós estejamos aqui nesse momento. E para nós, é o nosso lema, que fosse três elementos, como nós subscrevemos, levaremos a cabo a manifestação e estamos a fazer isso. Isso faz prova, mais uma vez, a todos aqueles que andavam aqui a especular, a dizer que não, que a manifestação é organizada pelo partido político, mas não tem nada a ver com isso. É o Estado do país e nós entendemos que não está bem. Não está bem. Então estamos a manifestar descontentamento. A pobreza, a fome, o desemprego, o salário que não chega a tempo, a humilhação pública que se vê, que é feita a nível da nossa comunicação social, à sociedade toda. Apesar da fraca participação das pessoas, os subscritores estão otimistas. Para nós é sucesso, porque está cá, os policiais estão acompanhando. Nós pedimos a presença dos bombeiros e Cruz Vermelha, eles disseram que não vêm. Quer dizer, se alguém sentisse mal aqui agora, não teria como ser socorrido. Os bombeiros estão com medo, não vieram. E nós fizemos, ao nível da nossa organização, enviamos nota para todas as organizações, estudantis, todos, mas ninguém apareceu. Se não revirem as reivindicações, elas pronunciam. Enviam-nos uma nota a dizer, nós não revemos na vossa reivindicação. Mas isso não aconteceu, é um silêncio por completo, até hoje. A manifestação, com pouco menos de uma dezena de participantes, teve o seu ponto de partida na histórica Praça da Independência e percorreu por algumas artérias da capital, culminando em Ponta Mina. A Ministra da Saúde fez esta quinta-feira uma visita aos centros e postos de saúde do distrito de Caué. Maria de Jesus Trovada quis inteirar-se de perto do funcionamento destas unidades de saúde no distrito de Caué, ao sul da ilha de São Tomé. A visita começou no Centro de Saúde de Angulares. A Ministra de Saúde percorreu os cantos desta unidade hospitalar, que, não obstante estar em obras, tem funcionado na normalidade. Depois, Maria de Jesus Trovoada desceu até ao posto de Porto Alegre, que, além dos serviços básicos, dispõe de uma maternidade reabilitada e equipada. A última paragem desta visita de acompanhamento em loco do funcionamento dos serviços de saúde de Caué foi na comunidade de Rio Grande. Estando de perto, há situações que nos são colocadas que provavelmente de outra forma não seriam. É uma possibilidade de conviver, estar de perto com o profissional e mesmo com os doentes, porque estas visitas que eu faço também servem de intercâmbio, muitas vezes abrem-se e colocam as suas preocupações. Eu já tinha cá estado há 2 semanas, porque como puderam constatar, o posto estava em reabilitação e há toda a necessidade que ele o mais depressa entre em funcionamento. Estivemos cá há cerca de 2 semanas, constatou-se que havia uma série de deficiências que deviam ser corrigidas, então a minha visita hoje ao Centro de Saúde de Angulares devia-se precisamente para tentar perceber se já tinham sido corrigidas para que o mais depressa se possa abrir o centro. Onde está instalada as urgências é muito pequenina e os doentes não se sentem muito bem confortáveis. Então, com a instalação nova, os doentes terão melhores condições. Futuramente será instalado o ar
aparelhos de ar-condicionado, né? E eles terão melhores condições. Ainda no Centro de Saúde de Angulares, apesar do normal funcionamento dos serviços, os profissionais aproveitaram a presença da ministra para exporem algumas necessidades, especialmente do laboratório, caso que teve resposta da titular da pasta. Acontece que muitas vezes as pessoas, os profissionais limitam-se a dizer que não há, mas as demais o que devem fazer na realidade não são feitas. Portanto, há toda a necessidade de que as pessoas façam os seus procedimentos e esses procedimentos não foram feitos. Em termos de reabilitação, o próximo passo será a reabilitação, portanto, do laboratório. Há realmente aqueles equipamentos que foram aí colocados, como viu, alguns chegaram e faltavam uns cabos. E em termos de reagentes, isso depende também dos próprios funcionários, que se não colocarem as suas preocupações, têm que fazer as demarches necessárias, encomendar para que o material, tudo quanto seja necessário, chegue ao centro. Na comunidade de Ogrande, a degradação do posto de saúde local tem dificultado a vida dos profissionais de saúde que têm usado um espaço sem condições para atendimento da população. Uma situação que, segundo a ministra, brevemente será resolvida com a reabilitação do posto comunitário. O mau hábito alimentar tem provocado no país muitos casos de desnutrição e anemia infantil, particularmente no distrito de Caué e Lembá. Uma situação que, apesar de não ser de agora, tem merecido muita atenção do Ministério da Saúde, que tem trabalhado para inverter a situação. Rio Grande, no distrito de Caué, é uma das comunidades onde a taxa de anemia e desnutrição em crianças é elevada. O Ministério da Saúde aponta como uma das causas a forma como os pais alimentam e cuidam das crianças. O nosso interesse nessa comunidade prende-se precisamente porque houve informações que realmente era uma das comunidades, não é apenas essa, ao nível de Caué, Lembá, tem a ver com a alimentação que é ministrada a essas crianças. De forma a resolver esses problemas, o Ministério da Saúde, através do Programa Nacional de Nutrição, tem trabalhado particularmente nas comunidades onde a situação é preocupante. Temos um plano em que temos vindo a executar, que passa primeiramente por avaliar a situação das crianças. Sabemos que a situação da anemia em São Tomé é grave em todo o país. Em cada 10 crianças, são 7 crianças menores de 5 anos que sofrem de anemia. É um problema de saúde pública. Quando começamos aqui nessa comunidade, nós tínhamos cerca de 94% de crianças com anemia. Dessas crianças, cerca de mais de metade tinham anemia severa, não é? Ou seja, a hemoglobina abaixo de 7, o que é extremamente grave. São crianças que estavam sujeitas a transfusões e grandes problemas de saúde. A aplicação no país do complemento alimentar Vitaferro também tem ajudado a reverter a situação. Hoje em dia temos o quadro completamente inverso, em que praticamente todas as crianças que sofriam de anemia hoje já não sofrem, porque elas recebem uma orientação nutricional, uma educação, as mães são sensibilizadas, elas estão informadas sobre o que é que devem comer e, além disso, temos de estar a intervir com o Vitaferro, que as mães, portanto, aderiram perfeitamente e está comprovado que é uma forma de resolver o problema da anemia. Resolvendo o problema da anemia, também resolvemos o problema da malnutrição. Segundo a nutricionista e coordenadora do Programa Nacional de Nutrição, de 2012 a 2016, houve redução de casos de internamento por malnutrição no Hospital Central. Um resultado encorajador para o Ministério da Saúde, que irá manter os trabalhos de acompanhamento de forma a acabar com anemia e desnutrição no país. A produção leiteira e animal será melhorada brevemente com a importação de mais de uma centena de gatos caprinos. O novo embaixador do Brasil já se encontra no país, Vilmar Rogério Coutinho Júnior. Esteve esta quinta-feira no Ministério dos Negócios Estrangeiros e Comunidades,
onde entregou cópia figurada das suas cartas credenciais ao ministro Urbino Botelho, após uma cerimónia que antecede a sua acreditação pelo Presidente da República. Com a entrega da cópia figurada das suas cartas credenciais, Rogério Coutinho ganha, assim, prerrogativas para fazer alguns despachos administrativos na sua embaixada, mas só terá plenos poderes como embaixador a partir do momento em que for acreditado pelo Presidente da República, cuja cerimónia deverá acontecer nos próximos dias. Rogério Coutinho substitui no cargo José Leitão. A Polícia Nacional desmantelou uma rede de assaltantes de eletrodomésticos. A ação se deveu a uma investigação que tem sido feita devido às denúncias da população. Outros membros do bando ainda estão ao monte e trabalhos estão a ser feitos ou realizados pela polícia para prendê-los. Este jovem é um dos elementos pertencentes a uma rede de assaltantes de eletrodomésticos desmantelados pela Polícia Nacional. Foram recuperados alguns dos materiais roubados. Tivemos conhecimento em que um indivíduo foi assaltado, chegou recentemente de Londres e comprou as suas mercadorias e trouxe. No entanto, foi assaltado por um indivíduo e a polícia, em nome das suas medidas especiais, levou a cabo diversas operações e conseguimos apreender essas colunas e outros pertences do indivíduo, e também fizemos detenção do indivíduo, do principal autor do crime. No entanto, ainda continuamos com as diligências no sentido de tentar saber ou tentar deter outros indivíduos que estão envolvidos nesse caso de assalto à residência. A diminuição do índice de roubos nos últimos tempos se deveu às medidas que estão sendo levadas a cabo pela polícia. E nesses últimos dias não temos notado assim muitos casos de assalto. Tem tendência a diminuir e a polícia tem levado a cabo essas operações no sentido de colmatar essas situações todas. Medidas para garantir a segurança pública que continuarão a ser levadas a cabo pela Polícia Nacional. A Polícia Nacional começou a implementar uma nova forma de pagamentos de multas através de terminais multibancos. A medida visa reduzir os constrangimentos e custos neste processo, tanto para a população como para a instituição de ordem pública. As multas poderão ser pagas na hora e em qualquer lugar com cartões multibancos. Através de uma parceria com o BISTIP, os pagamentos das multas e coimas poderão ser pagas na hora através destes aparelhos POS com cartão multibanco em qualquer lugar. A Polícia Nacional vai implementar um novo sistema de pagamento das multas através dos POS, dos terminais multibanco, né? Isto é uma inovação, porque nós temos vindo, portanto, a perceber as dificuldades que existem em termos de pagamento das coimas, porque os utentes da via, a quando da sua sujeição ao pagamento de uma coima, e quando calha normalmente os finais de semana, os feriados, portanto, há essa impossibilidade de pagar as coimas, né? E às vezes temos viaturas apreendidas desnecessariamente, temos os documentos dos condutores apreendidos, e que isso tinha constituído, tem estado a constituir uma preocupação para nós. O objetivo é reduzir os transtornos, custos e viabilizar mais a vida da população e os trabalhos dos agentes. Todos os automobilistas, portanto, que são detentores de cartões de multibanco, a quando de uma fiscalização, se forem sujeitos, portanto, a uma infração, portanto, e ao pagamento, ao respectivo pagamento de uma coima, no momento, no local, poderá pagar, portanto, a sua coima sem nenhum tipo de problema e terá a sua vida completamente facilitada. Portanto, isso já não permitirá a apreensão de documento, a apreensão do veículo, desde que regularize a sua situação em termos de pagamento da coima no local e também nos comandos distritais. Os aparelhos já estão disponíveis em todos os comandos distritais do país e serão levados ao terreno pelos agentes de trânsito. Esta é uma inovação que entrou em funcionamento a partir de 1 de janeiro deste ano. Portanto, estamos numa fase de teste, portanto, em princípio, a nível de todos os comandos distritais, portanto, já têm os aparelhos, com exceção da ilha Torma do Príncipe, que ainda não tem o aparelho, mas dentro de poucos meses terá o aparelho, e portanto já estamos em condições de garantir o pleno funcionamento e fiabilidade desse sistema de pagamento de multa através dos terminais POS. Depois de pagar a sua multa, receberá o seu recibo comprovativo.
A produção leiteira e animal será melhorada brevemente com a importação de mais de uma centena de gatos caprinos. Os animais chegaram esta quarta-feira ao país, provenientes do Ruanda. Os 113 caprinos provenientes do Ruanda estão instalados em Nova Olinda. A sua importação insere-se no âmbito do projeto entre o Governo santomense e a FAO. Os cabras vieram de Ruanda, mas esta vinda não foi porque o governo ruandês ofereceu Santo Tomé cabra. Não, foi no quadro de um projeto que a FAO está a apoiar para desenvolver aqui em Santo Tomé e Príncipe, projeto chamado Projeto de Integração Agro-Pastoril. Esse projeto tinha uma vertente que era trazer cabras para poder apoiar associações comunitárias. Os caprinos estarão em quarentena, sensivelmente um mês, sob vigilância dos técnicos da Direção da Pecuária. Há determinadas enfermidades que têm que ser vigiadas e isso leva-se um tempo a ver se elas chegaram, se estão em ótimas condições, sanitária, tudo isso. Depois da observação zooterapêutica, os animais serão distribuídos às associações comunitárias já identificadas. Esse projeto visa trabalhar com associações comunitárias. Então, não são cabras que nós vamos distribuir, duas aqui, uma aqui, não são. Estão no quadro de um projeto de fomento animal, mas que está virado para um grupo de associações comunitárias que já foram formadas, estão a ser estruturadas e essas cabras depois vão ser, de certo modo, acompanhadas tecnicamente e possivelmente os descendentes é que serão distribuídos. Estes animais estão adaptados ao clima tropical e, numa fase posterior, farão parte da cadeia nacional de produção leiteira e de carne animal no âmbito da segurança alimentar e nutricional. Não são animais de aptidão leiteira como tal, mas há experiências noutras paradas, produzindo leite, eles produzem leite de boa qualidade. Então o objetivo é poder vir produzir, não em grande quantidade, mas em quantidades médias, alguma produção de carne e também produção de leite. O Catapo acolheu hoje o ateliê de lançamento de estudo para irrigação agrícola. O processo conta com financiamento do Banco Africano de Desenvolvimento BAD e foi presidido pelo Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Teodorico Campos. As alterações climáticas é um fenómeno que tem posto em causa nos últimos anos o processo de irrigação agrícola no país. Preocupados com a situação, as entidades nacionais, com apoio e financiamento do parceiro BAD, resolveram reunir neste encontro pessoas ligadas à agricultura e o ambiente para um estudo de elaboração de um projeto direcionado à irrigação. Por mais que nós queiramos fazer um estudo de transformação da agricultura, desde a produção, a transformação, a conservação, a comercialização, e se nós não tivermos o fator primordial, que é a água, nada esse estudo poderá nos trazer em resultados benéficos. É esse o motivo que o governo decidiu deste fundo transferi-lo para estudo de irrigação, de forma a podermos ter uma maior quantidade de água para que seja direcionado aos agricultores e não só para o sector da pecuária, porque sabemos também que a pecuária também necessita de água. Espero que os resultados do estudo irão proporcionar ao governo um instrumento a curto e médio prazo de planificação, através de indicações específicas com vista a melhorar a segurança alimentar e a redução da pobreza. Para nós, dentro do Banco Africano de Desenvolvimento, esta estratégia também coincide com a nossa estratégia que recentemente lançamos para o continente, onde um dos pilares é a agricultura. Também que
esta estratégia também irá proporcionar ao Banco Africano de Desenvolvimento de ter mais ferramentas no sector agrícola que irá nos permitir intervenções muito específicas neste âmbito. Olhando pela quantidade de rios de que dispõe o país e que é desperdiçado, o ministro entende que há necessidade de se reter maior quantidade de água. Na medida do possível, estamos a resolver pequenos problemas na construção de represas, através de alguns apoios quer com o PNUD e também mesmo com o BAD, mas só isso não resolverá o problema do país. E hoje estamos a falar de uma irrigação, quer ela em expressão ou mesmo gota a gota, e há toda a necessidade de nós retermos uma maior quantidade de água. E nós acreditamos que com a consultoria que foi apresentada através dos consultores e esse estudo que está sendo lançado no prazo máximo de 5 meses, onde o consultor internacional, em colaboração com também os nossos quadros técnicos, consultores nacionais, poderemos ter um melhor estudo para direcionar o melhor aproveitamento. Dentro de 5 meses, o estudo deverá ser concluído para de seguida entrar em execução o processo de irrigação ainda este ano. Veja depois do intervalo o corpo do jornalista Diógenes Escrevido levado a enterrar no cemitério da Trindade. E não perca ainda neste telejornal obra Leonor de Pedro Sequeira, um romance escrito em 6 capítulos, relata a história amorosa de uma jovem de 20 anos.